Aprendizagem pelas provações. Vamos conhecer hoje a justificativa celeste número 61 para a ocorrência de provas e sofrimentos na nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos dar a oportunidade de testemunhar perante pessoas que, de outra forma, não conheceriam o Evangelho e a salvação. Pode acontecer de alguns de nós ter de comparecer forçosamente perante pessoas de difícil acesso, para testemunharmos do amor de Deus e da sua justiça eterna. Prova que poderemos vir a enfrentar algum dia. Versículo bíblico pertinente. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Mateus 10, 18. Há pessoas que são de muito difícil acesso, autoridades elevadas, pessoas muito ricas, grandes empresários, celebridades do mundo das artes, etc. Mas de todas essas, os governantes talvez sejam os de maior dificuldade, até mesmo por questões oficiais de segurança. Nos tempos bíblicos, era algo quase impossível a uma pessoa comum aproximar-se de um rei ou de um governador. Em alguns casos, pessoas eram condenadas à morte por terem chegado à presença de um rei sem que esse levantasse seu cetro, autorizando tal entrada. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Ester 8, verso 4. Um dos grandes problemas encontrados aqui é que esse tipo de situação dificulta extremamente a chegada da verdade e da salvação à vida dessas pessoas. Ocorre que o Senhor deseja salvar a todos, inclusive a estes, e, muitas vezes, precisa criar situações diferenciadas para que, de alguma forma, alguém que o sirva ou que deva ser julgado perante esta autoridade possa estar diante dela para então anunciar-lhe o Evangelho. Ora, uma das formas que Deus encontra de colocar um servo fiel seu perante tais celebridades é justamente o aprisionamento do mesmo e sua condução até a respectiva autoridade. Em muitos casos, os próprios reis e governantes ouviam os acusados em sua própria presença. Ou em outras situações também adversas, sendo essas verdadeiras provas para a pessoa. Exemplo 1. José perante Faraó no Egito. Exemplo 2. Moisés também perante o Faraó do Egito. Exemplo 3. Daniel perante Nabucodonosor, Belsazar, Dario. Exemplo 4. Elias perante Acabe e Jezabel. Exemplo 5. Jesus perante Pilatos, Herodes e as autoridades judaicas. Exemplo 6. Paulo perante o rei Agripa. Exemplo 7. Os reformadores perante autoridades da igreja e perante reis e governadores. Ellen White assim se expressa quanto aos possíveis casos em que haveremos de comparecer perante tribunais e autoridades para defender a verdade eterna. Não está longe o tempo em que o povo de Deus será chamado a dar seu testemunho perante os governadores da terra. Nenhum em 20 possui a compreensão dos largos passos que estamos dando em direção da grande crise de nossa história. Não há tempo para vaidade, para frivolidades, para ocupar a mente em coisas sem importância. Review and Herald, 26 de abril de 1892. Devemos estar preparados para enfrentar situações assim. O cristão autêntico se manterá firme
no propósito de testemunhar sempre em favor do Senhor, mesmo que aprisionado e acusado perante as grandes autoridades deste mundo. A história registra casos em que o testemunho de fiéis servos de Deus foi tão marcante que promoveu a conversão de monarcas. Nabucodonosor, por exemplo, em relação a Daniel, e, quando não, uma profunda apreciação e afeição e afinidade do governante para com a pessoa fiel e para com o Deus que ela representava. Faraó ficou impressionado com o testemunho de José. Dario, da mesma forma, em relação a Daniel. O rei Assuero, em relação a Esther. O rei Quis, em relação a Davi. Ainda houve casos de quase conversão, como na experiência de Paulo para com o rei Agripa, o qual confessou quase ter sido convertido pelo apóstolo. Em outros casos, houve total repulsa do governante para com o fiel que, em sua presença, testemunhava do Deus vivo. As autoridades judaicas, por exemplo, os governantes romanos, como Pilatos, por exemplo, em relação a Jesus. Mas há ainda outros exemplos positivos de conversões de autoridades. Quando Paulo, por exemplo, levou à conversão muitos dos familiares do imperador Nero no próprio palácio imperial. Em certa ocasião, Martinho Lutero, o maior expoente do movimento da Reforma Protestante, teve que apresentar-se em Worms perante diversas autoridades civis e religiosas, inclusive do próprio imperador alemão Carlos, para explicar suas convicções e, às ordens dessas autoridades, declarar-se arrependido das mesmas e retratar-se. Sua exposição oral foi longa e cansativa, na língua alemã, mas foi-lhe solicitado que repetisse tudo em latim. Mesmo exausto, por causa de um comprometimento da saúde, ele reiniciou seu discurso em latim, tendo sido bastante convincente e tendo impressionado a todos os presentes. O próprio Carlos, notando, meio desdenhoso, a constituição abatida do monge Lutero, seu traje singelo e a simplicidade de suas maneiras, declarara: "Este monge nunca fará de mim um herege." A coragem e firmeza que agora ele ostentara, bem como o poder e clareza de seu raciocínio, encheram de surpresa todos os partidos. O imperador, possuído de admiração, exclamou: "Este monge fala com um coração intrépido e inabalável coragem." Muitos dos príncipes alemães olhavam com orgulho e alegria a este representante de sua nação. Livro O Grande Conflito, página 161. A promessa do Senhor é que, quando formos levados perante reis e demais governantes para testemunhar da nossa fé, ser-nos-á orientado pelo Espírito Santo o que deveremos dizer. Sua promessa é fiel e assim foi cumprida nas exposições de Lutero, durante as quais seu próprio rosto brilhava com a luz celestial. Sejamos firmes e determinados em nossa crença de que há, sim, um Deus vivo nos céus, que comanda todo o universo e que espera nos salvar a todos. Deus é amor. Uma pérola de esperança para você. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Segunda aos Tessalonicenses 3, verso 3. Por favor, compartilhe esta mensagem com quantas pessoas lhe seja possível. Elas também precisam ouvir as promessas de Deus.